Dando continuidade ao exame do sistema da autonomia, vamos agora versar outras especificações que se afastam do modelo puro do sistema da autonomia, evidentemente, mas mantém os seus elementos centrais, quais sejam propriedade privada, liberdade de iniciativa econômica particular, separação entre o campo da atividade econômica e dos serviços públicos, liberdade negocial. Estão todos presentes nestas modalidades que nós vamos examinar no vídeo de hoje. Agora nós vamos enfrentar mais especificamente o chamado nacionalismo econômico. Numa versão ideal, haveria o denominado livre-cambismo no sistema da autonomia. Não haveria qualquer tipo de proteção aos nacionais em face dos estrangeiros. O mercado se encarregaria, pois, de equacionar os problemas de maior ou menor atratividade dos bens de nacionais e estrangeiros. Estariam todos em situação igual. Entretanto, é de se observar que estados que procuraram pôr em prática o ideário liberista por vezes adotaram o denominado nacionalismo econômico, mercê do qual, enquanto as operações no mercado interno seguiam em linha de princípio o rumo ofertado pelos movimentos da lei da oferta e da procura, adotaram medidas voltadas a proteger a economia nacional. E o exemplo melhor que se pode mencionar é justamente a política adotada por Alexander Hamilton quando as 13 colônias se converteram nos Estados Unidos da América. A política de Hamilton teve esse traço tão significativo e justamente quando os Estados Unidos pretendiam afirmar-se perante a sua inimiga, senhora dos mares, que era a Inglaterra, que chamou a atenção de um economista alemão que justamente estava empenhado em viabilizar economicamente a unificação da Alemanha, isto é, viabilizar economicamente a união daqueles pequenos principados que se expressavam na mesma língua e tinham fortíssimas afinidades culturais entre si. Trata-se de Friedrich von List, autor do Sistema Nacional de Economia Política.
quando ele escreve o Sistema Nacional de Economia Política, é justamente tendo em vista a prática que tanto o impressionou dos Estados Unidos da América. E, de fato, o nacionalismo econômico não descaracterizou o sistema da autonomia como tal, justamente porque não foi pelo simples fato de haver a proteção da economia nacional que se deixou descaracterizar a liberdade de contratar, a propriedade privada, se deixou descaracterizar a liberdade de iniciativa individual como pilares do sistema. Por outro lado, o próprio funcionamento da concorrência em relação ao nacionalismo econômico veio a ser tratado como algo passível de relativização, justamente porque isto, na experiência germânica, não na experiência norte-americana, mas na experiência germânica, isto faria parte da estratégia econômica voltada a propiciar a unificação política da Alemanha e a enfrentar as grandes potências industrializadas, notadamente a Inglaterra. Então, mesmo não descaracterizados os pilares da economia, nós temos no nacionalismo econômico medidas voltadas especificamente a privilegiar a economia nacional em face dos interesses estrangeiros, seja mediante o estabelecimento de barreiras de natureza alfandegária ou qualquer outra natureza, seja mediante o estímulo à formação de grandes blocos empresariais, como foi o caso das Konzerne alemãs, ao lado do protecionismo em face dos produtos que se mostrassem oriundos de fontes extra-germânicas. Então, dentro do sistema da autonomia, também vai comparecer o nacionalismo econômico. Além do nacionalismo econômico, nós vamos ver ainda atuações do Estado voltadas a vencer alguns excessos que conduziriam a uma autodestruição do próprio sistema da autonomia. Com efeito, nos Estados Unidos da América, quando se começou a ver que a concentração empresarial seria a consequência do fortalecimento de determinados agentes do mercado, com a exclusão de todos os demais, e que com isto
a própria concorrência, enquanto o ambiente em que se exerceria a autonomia da vontade em relação a quais produtos comprar, quais produtos não comprar, de quem comprar, a quem vender, vieram os Estados Unidos, então, a exigir a presença do Estado para, mediante atos de coerção, proteger a concorrência. Então, a tutela da concorrência, o capitalismo de tutela da concorrência, também vai aparecer como manifestação do sistema da autonomia. Porque vão continuar presentes liberdade de contratar, propriedade privada, liberdade de iniciativa como fundamentos do sistema econômico da autonomia. O sistema da autonomia o sistema da autonomia é pressuposto da possibilidade da concorrência. Embora a concorrência não seja essencial ao sistema da autonomia. Tanto não é que na Alemanha se estimulava exatamente o contrário, se estimulava justamente a concentração. Ao passo que nos Estados Unidos procurava-se proteger a concorrência enquanto um bem em si. E por que estas duas modalidades do sistema da autonomia vêm a ser tratadas neste mesmo vídeo? Elas vêm a ser tratadas neste mesmo vídeo porque mostram ambas uma atuação do Estado que não se opõe ao interesse dos agentes econômicos privados, mas, pelo contrário, vem uma atuação do Estado para reforçar as condições em que se viabiliza o sistema da autonomia.